Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos aqueles que você ama. Neste momento, eu quero convidar você a deixar de lado toda distração, toda preocupação e todo pensamento que esteja roubando a sua tranquilidade. Feche os seus olhos por alguns instantes, respire profundamente e permita que a presença de Deus alcance o seu coração. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso que ninguém conhece. Talvez existam lutas acontecendo dentro da sua alma que você não consegue explicar para ninguém. Há momentos em que nos sentimos cercados por problemas, perseguições, injustiças, inveja e situações que parecem maiores do que a nossa própria força. Existem dias em que o coração fica cansado, a mente sobrecarregada e o espírito abatido. Mas hoje eu quero lembrar você de uma verdade poderosa. Existe um Deus que continua ouvindo o clamor dos seus filhos. O Salmo 70 começa com um pedido urgente. Davi não faz uma oração cheia de formalidades. Ele não tenta esconder sua dor nem fingir que está tudo bem. Pelo contrário, ele abre o coração diante do Senhor e pede ajuda imediata. Ele reconhece que precisa de Deus e que sem a intervenção divina não conseguirá vencer aquilo que está enfrentando. Quantas vezes nós também precisamos fazer essa mesma oração? Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, carregando fardos pesados demais para nossos ombros? Quantas vezes buscamos soluções humanas para problemas que somente Deus pode resolver? Talvez você esteja lutando contra uma enfermidade. Talvez esteja enfrentando dificuldades financeiras. Talvez sua família esteja passando por conflitos que parecem não ter solução. Talvez existam pessoas tentando prejudicar você, falando mal do seu nome ou desejando o seu fracasso. Talvez existam batalhas espirituais acontecendo ao seu redor que você nem consegue compreender completamente. Mas neste momento, Deus está chamando você para entregar tudo em suas mãos. Ele não deseja que você caminhe sozinho. Ele não quer que você carregue sozinho o peso das preocupações. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro presente em todos os momentos da vida. Por isso vamos orar juntos. Pai amado e Deus eterno, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e sinceridade. Tu conheces cada lágrima que foi derramada em silêncio. Conheces cada preocupação escondida dentro do coração daqueles que participam desta oração. Não existe nada que esteja oculto aos teus olhos. Senhor, neste momento clamamos pelo teu socorro. Precisamos da tua ajuda, precisamos da tua direção. Precisamos da tua intervenção poderosa em nossas vidas. Há situações que já tentamos resolver de todas as formas possíveis. Há portas que permanecem fechadas. Há respostas que ainda não chegaram. Há batalhas que parecem não ter fim. Mas hoje escolhemos confiar em Ti. Sabemos que o Teu poder é maior do que qualquer problema. Sabemos que nenhuma dificuldade é impossível para Ti. Sabemos que não existe cadeia que Tu não possas quebrar, nem tempestade que Tu não possas acalmar. Por isso, Senhor, venha em nosso auxílio, estende a Tua mão poderosa sobre cada área da nossa vida. Visita os lares que estão enfrentando conflitos. Visita aqueles que choram por causa de enfermidades. Visita os que estão cansados emocionalmente. Visita aqueles que se sentem sozinhos, abandonados e sem forças para continuar. Pai, que a Tua presença entre agora em cada casa, em cada família e em cada coração. Que toda angústia seja substituída pela Tua paz. Que toda tristeza seja alcançada pelo Teu consolo. Que toda ansiedade encontre descanso diante da Tua presença. Senhor, quando as forças humanas acabam, o Teu poder continua sendo perfeito. Quando não sabemos qual caminho seguir, Tu continuas sendo a luz que ilumina a nossa jornada.
Quando tudo parece impossível, Tu continuas sendo o Deus dos milagres. Por isso declaramos que a nossa confiança está em Ti. Não colocamos a nossa esperança nas circunstâncias. Não colocamos a nossa esperança nos homens. Não colocamos a nossa esperança nas riquezas deste mundo. A nossa esperança está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai amado, fortalece a fé daqueles que estão desanimados. Levanta aqueles que estão caídos. Renova aqueles que perderam as forças durante a caminhada. Que neste momento uma nova esperança invada cada coração. Que cada pessoa que faz esta oração sinta o Teu cuidado, o Teu amor e a Tua proteção. Sabemos que existem batalhas visíveis e invisíveis. Sabemos que muitas vezes enfrentamos lutas que vão além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Mas também sabemos que o Senhor é poderoso para nos guardar, nos proteger e nos conduzir em segurança. Por isso entregamos tudo diante de Ti. Entregamos nossos medos, entregamos nossas preocupações, entregamos nossas dores, entregamos nossas incertezas, entregamos nossas lutas, entregamos o nosso futuro. Hoje escolhemos descansar na certeza de que o Senhor está ouvindo cada palavra desta oração e já está trabalhando em nosso favor. Porque muitas vezes as lutas que enfrentamos não são apenas circunstâncias comuns da vida. Existem situações que parecem se repetir continuamente. Portas que se fecham sem explicação, conflitos que surgem de forma inesperada, medos que aparecem sem motivo aparente, pensamentos de desânimo que tentam roubar nossa esperança. Nesses momentos, somos lembrados de que existe uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor. A palavra de Deus nos ensina que nossa luta não é apenas contra aquilo que os olhos conseguem enxergar. Existem forças que tentam enfraquecer a fé, destruir sonhos, trazer divisão para as famílias e afastar as pessoas da presença de Deus. Mas existe uma verdade maior do que qualquer ataque, maior do que qualquer armadilha e maior do que qualquer plano maligno. O Senhor reina soberanamente sobre todas as coisas. Nenhuma estratégia do inimigo é mais forte que o poder de Deus. Nenhuma obra das trevas consegue prevalecer contra a luz do Senhor. Nenhuma armadilha pode permanecer de pé quando Deus decide agir. Por isso, neste momento, continue abrindo o seu coração diante do Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que somente Tu conheces completamente tudo o que acontece em nossas vidas. Há batalhas que conseguimos identificar, mas existem outras que acontecem silenciosamente. Existem ataques que ninguém vê, existem lágrimas derramadas durante a madrugada, existem preocupações guardadas no mais profundo da alma, existem dores que nunca foram compartilhadas com ninguém, mas o Senhor conhece todas elas. Tu sabes exatamente aquilo que tem roubado a paz dos teus filhos. Tu conheces os pensamentos que geram ansiedade. Tu conheces as palavras negativas que foram lançadas contra nós. Tu conheces as intenções ocultas daqueles que desejam o nosso fracasso. E justamente por conhecer todas essas coisas, nós entregamos cada batalha em Tuas mãos. Pai amado, desfaz agora toda obra que não procede de Ti. Que todo plano de destruição seja interrompido. Que toda estratégia preparada contra a nossa vida seja anulada pelo Teu poder. Que toda tentativa de nos afastar da Tua presença seja frustrada. Que toda voz de acusação seja silenciada. Que toda palavra de derrota perca completamente sua força. Senhor, se existem pessoas desejando o nosso mal, entregamos essas situações em Tuas mãos. Não pedimos vingança, não pedimos retribuição, pedimos apenas que a Tua justiça prevaleça, que a verdade seja revelada, que os planos perversos sejam expostos,
Que toda mentira seja desfeita, que toda injustiça encontre a tua correção perfeita. Pai, guarda o nosso coração para que não sejamos dominados pela amargura. Livra-nos do ressentimento, livra-nos do desejo de revidar. Livra-nos do ódio, ensina-nos a confiar que Tu és o justo juiz e que nenhuma situação foge do Teu controle. Enquanto oramos, declaramos que nossa segurança não está em nossa própria força, nossa segurança está em Ti, porque quando o Senhor nos protege, ninguém pode destruir. Quando o Senhor abre uma porta, ninguém consegue fechá-la. Quando o Senhor determina uma bênção, ninguém consegue impedir. Por isso escolhemos descansar em Tua fidelidade. Pai amado, existem também inimigos que habitam dentro de nós, medos que nos paralisam, dúvidas que enfraquecem a nossa fé, ansiedades que roubam nossa alegria, pensamentos negativos que tentam nos convencer de que não haverá solução. Mas hoje colocamos tudo isso diante do Teu altar. Que o Senhor destrua toda fortaleza de medo, que toda insegurança seja substituída pela confiança, que toda ansiedade seja vencida pela paz do Espírito Santo, que toda dúvida seja vencida pela certeza das Tuas promessas. Senhor, fortalece a mente daqueles que estão cansados, renova as forças daqueles que pensam em desistir, levanta aqueles que foram feridos pelas decepções da vida, sustenta aqueles que já não conseguem caminhar sozinhos. Que a Tua presença seja uma muralha de proteção ao redor dos Teus filhos. Que a Tua mão poderosa esteja sobre cada família representada nesta oração. Protege os lares, protege os casamentos, protege os filhos, protege os pais, protege aqueles que estão trabalhando, protege aqueles que estão enfrentando enfermidades. Protege aqueles que estão passando por tempos difíceis, que nenhuma força contrária consiga prevalecer contra aqueles que pertencem ao Senhor. Pai, queremos continuar avançando nesta oração com fé, porque sabemos que quando buscamos a Tua presença, algo começa a mudar dentro de nós. Mesmo antes das circunstâncias mudarem, o nosso coração começa a ser fortalecido. Mesmo antes da resposta chegar, a esperança começa a renascer. Mesmo antes da vitória se manifestar, a fé começa a crescer. Somos conduzidos pelo Espírito Santo a uma verdade que transforma completamente a maneira como enfrentamos as batalhas da vida. Aqueles que buscam a Deus encontram uma alegria que não depende das circunstâncias. O mundo nos ensina que a alegria está ligada aos resultados. As pessoas acreditam que só poderão sorrir quando os problemas terminarem, quando as dívidas forem pagas, quando a cura chegar, quando os conflitos desaparecerem ou quando todas as respostas finalmente surgirem. Mas a palavra de Deus nos mostra algo muito diferente. Existe uma alegria que nasce na presença do Senhor. Uma alegria que permanece mesmo durante as tempestades. Uma alegria que sustenta a alma quando tudo parece difícil. Uma alegria que fortalece o coração quando as forças humanas começam a falhar. Talvez neste exato momento você esteja enfrentando uma situação que ainda não foi resolvida. Talvez a resposta pela qual você tem orado ainda não tenha chegado. Talvez existam áreas da sua vida que continuam exigindo paciência, fé e perseverança. Mesmo assim, Deus deseja que você saiba que a sua presença é capaz de sustentar você enquanto a vitória não se manifesta completamente. Porque o Senhor não caminha conosco apenas depois do milagre, Ele caminha conosco durante o processo. Ele está presente durante a espera. Ele está presente durante a luta. Ele está presente durante as lágrimas. Ele está presente durante as noites difíceis. E quando percebemos essa verdade, algo extraordinário acontece dentro de nós. A esperança começa a crescer. A fé começa a ser fortalecida.
O medo começa a perder força e a alegria do Senhor começa a ocupar o lugar que antes era dominado pela preocupação. Pai amado, nós te agradecemos porque a tua presença é o maior presente que podemos receber. Mesmo quando enfrentamos batalhas, sabemos que não estamos sozinhos. Mesmo quando não compreendemos tudo o que está acontecendo, sabemos que tu continuas governando sobre todas as coisas. Mesmo quando os caminhos parecem incertos, sabemos que tu continuas guiando os nossos passos. Por isso escolhemos te buscar. Escolhemos permanecer perto de ti. Escolhemos confiar nas tuas promessas. Escolhemos descansar na tua fidelidade. Senhor, enche agora cada coração com a tua paz. Que toda inquietação seja substituída pela confiança. Que toda ansiedade seja substituída pela serenidade que vem do Espírito Santo. Que toda angústia seja alcançada pela tua presença restauradora. Pai, existem pessoas que iniciaram esta oração sentindo-se cansadas. Algumas carregam preocupações há semanas, outras carregam dores há meses, outras lutam há anos contra situações que parecem não mudar. Mas neste momento pedimos que o Senhor derrame um novo ânimo sobre cada uma delas. Renova as forças daqueles que estão exaustos. Renova a esperança daqueles que quase desistiram. Renova a fé daqueles que já não conseguem enxergar uma saída. Senhor, queremos aprender a te louvar mesmo antes da resposta chegar. Queremos aprender a te adorar mesmo durante a espera. Queremos aprender a glorificar o teu nome, mesmo quando ainda não entendemos tudo o que está acontecendo. Porque sabemos que o louvor abre espaço para a manifestação da tua presença. Quando louvamos, nossos olhos deixam de focar apenas nos problemas e começam a contemplar a grandeza do Deus que está acima de todos eles. Quando adoramos, lembramos que nenhuma batalha é maior do que o Senhor. Quando exaltamos o teu nome, declaramos que a nossa confiança não está nas circunstâncias, mas em ti. Pai amado, ajuda-nos a viver dessa forma. Que os nossos lábios não sejam dominados pela murmuração, que o nosso coração não seja dominado pelo desânimo, que a nossa mente não seja dominada pelo medo, mas que a gratidão ocupe o nosso interior, que a esperança floresça novamente, que a alegria da salvação seja renovada dentro de nós, porque o Senhor continua sendo digno de louvor. Tu continuas sendo digno de honra. Tu continuas sendo digno de adoração. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando esperamos, mesmo quando atravessamos o vale, mesmo quando enfrentamos lutas espirituais, mesmo quando passamos por provações, o Senhor continua sendo Deus. E isso é suficiente para fortalecer a nossa alma. Enquanto permanecemos diante da tua presença, reconhecemos que muitas das nossas maiores batalhas acontecem dentro de nós. Existem momentos em que o inimigo não tenta apenas criar problemas ao nosso redor. Ele tenta enfraquecer a nossa confiança. Ele tenta nos convencer de que somos incapazes. Ele tenta plantar pensamentos de derrota. Ele tenta fazer com que esqueçamos tudo o que Deus já fez em nossas vidas. Mas hoje rejeitamos toda mentira que tenta nos afastar da verdade. Declaramos que somos sustentados pela graça do Senhor. Existe uma verdade que precisa ser gravada profundamente em nosso coração. Deus continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber. Mas a fé verdadeira não depende daquilo que os olhos conseguem ver. A fé verdadeira continua confiando mesmo quando o caminho ainda parece incerto. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo. Talvez exista uma oração que você tem feito há meses ou até anos. Talvez existam situações que parecem não mudar. Talvez você tenha chegado até aqui cansado de esperar.
Mas permita que esta palavra alcance o seu coração neste instante. Deus não abandonou você. Ele não esqueceu as suas lágrimas. Ele não ignorou as suas orações. Ele não deixou de ouvir o seu clamor. Cada oração feita em sinceridade chegou diante do trono do Senhor. Cada lágrima derramada foi vista por Ele. Cada noite de angústia foi acompanhada por sua presença. Mesmo quando você achou que estava sozinho, Deus estava ao seu lado. Mesmo quando ninguém compreendia sua dor, Deus entendia perfeitamente o que estava acontecendo. Mesmo quando tudo parecia silencioso, Deus continuava trabalhando nos bastidores da sua história. Porque o Senhor nunca abandona aqueles que confiam nele. Pai amado, neste momento queremos renovar completamente a nossa confiança em Ti. Entregamos novamente diante do Teu altar tudo aquilo que tem causado preocupação. Entregamos as situações que ainda não foram resolvidas. Entregamos os problemas que ainda não compreendemos. Entregamos os sonhos que parecem distantes. Entregamos as respostas que ainda aguardamos. Entregamos as portas que permanecem fechadas. Entregamos os relacionamentos que precisam de restauração. Entregamos as enfermidades que necessitam da Tua cura. Entregamos as dificuldades financeiras que precisam da Tua provisão. Entregamos cada batalha espiritual que enfrentamos e declaramos que confiamos completamente no Senhor. Sabemos que os Teus planos são maiores que os nossos. Sabemos que a Tua sabedoria ultrapassa a nossa compreensão. Sabemos que a Tua vontade é perfeita. Sabemos que o Teu amor jamais falha. Por isso escolhemos descansar, escolhemos confiar, escolhemos esperar, escolhemos acreditar que o Senhor está conduzindo todas as coisas para o nosso bem. Pai, fortalece aqueles que estão cansados de esperar. Renova aqueles que estão desanimados. Levanta aqueles que foram feridos pelas circunstâncias da vida. Enche cada coração com uma esperança renovada. Que ninguém termine esta oração carregando o mesmo peso com que chegou. Que a Tua paz visite cada lar. Que a Tua presença alcance cada família. Que o Teu Espírito Santo console os aflitos. Que a Tua mão poderosa sustente os fracos. Que a Tua luz ilumine aqueles que não conseguem enxergar uma direção. Senhor, nós Te agradecemos porque o Salmo 70 nos ensina a correr para os Teus braços em tempos de necessidade. Ele nos ensina que não precisamos enfrentar as batalhas sozinhos. Ele nos ensina que podemos clamar por socorro. Ele nos ensina que podemos confiar na Tua justiça. Ele nos ensina que a verdadeira alegria nasce da Tua presença. Ele nos ensina que a humildade abre espaço para o Teu agir. E Ele nos ensina que a confiança no Senhor nunca será em vão. Hoje escolhemos viver essa verdade. Escolhemos caminhar pela fé. Escolhemos permanecer firmes mesmo durante as provações. Escolhemos continuar acreditando nas Tuas promessas. Porque sabemos que o Deus que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la. Pai amado, cobre cada pessoa que participou desta oração com Tua proteção. Guarda seus caminhos, abençoa sua família, fortalece sua fé, protege sua mente, guarda seu coração. Livra-a de todo mal, que nenhuma arma levantada contra os Teus filhos prospere. Que todo plano contrário seja frustrado. Que toda obra das trevas seja desfeita pelo poder do Teu nome. Que a paz de Cristo governe cada pensamento. Que a alegria do Senhor fortaleça cada alma. Que a esperança continue viva mesmo diante dos desafios. E que todos possam experimentar o Teu amor, a Tua fidelidade e o Teu cuidado todos os dias de suas vidas. Nós encerramos este clamor declarando que pertencemos ao Senhor. Nossa confiança está no Senhor. Nossa esperança está no Senhor.
Nossa segurança está no Senhor. Nossa vitória está no Senhor. E independentemente do que enfrentarmos, continuaremos afirmando que Tu és o nosso auxílio, o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso libertador. A Ti entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém.